Olá pessoal, tudo bem? É o Luiz Guilherme, eu sou aqui chefe de frota na TAM Virtual do Boeing 767 e a gente cuida tanto da parte operacional quanto da parte de instrução, né, do CCOA e da parte de instrução. E a gente está aqui para trazer para vocês um pouquinho sobre, nesse vídeo especificamente, uma aula à parte, uma aula um pouco mais genérica sobre a leitura de documentação aeronáutica. É uma reclamação que surge muito devido aí ao tamanho de alguns manuais aeronáuticos que às vezes chegam, no caso da FICOM, por exemplo, do A320 que eu vou citar no exemplo desse vídeo, chega às vezes a ter 8.000 páginas. Então como é que a gente localiza a informação, né, nesse calhamaço de coisa? Para a gente fazer isso, então, eu montei uma sequência aqui, alguns documentos para a gente analisar. A primeira coisa para a gente ter consciência é onde a gente localiza esses documentos dentro do site. Então vocês estão vendo aqui, a gente vai na seção Academia aqui, a gente clicar na Academia, você vai ser redirecionado para outra janela, faça um login, tudo bem? Esses primeiros manuais que eu vou mostrar para vocês, que é tanto o Manual Geral de Operações quanto o MRI, que é o manual de rotas, eu vou mostrar para vocês os locais onde a gente encontra e onde a gente os encontra, que é o seguinte: esses manuais você pode localizá-los aqui no CMM. Então aqui na prova de CMM você tem o manual, o MGO, e o manual de rotas a gente tem um mais atualizado que está na parte de navegações. Navigation Manuals, você pode localizar aqui o MRI mais atualizado. Aqui, ó, MRI 7.6, que é o Manual Internacional de Rotas para toda a frota da TAM. Então, vou começar falando, já estou com esses manuais todos abertos aqui pra gente. Eu vou começar falando, aliás, só não abrir o MGO e o MRI. Eu vou começar falando deles então. Primeiro vamos abrir aqui o MGO. Então o MGO, lá que a gente localiza abaixo no site mesmo, na academia, ele tem essa carinha, vocês vão ver essa capa. E a ideia dessa capa aqui é que vocês tenham já uma noção do que vocês podem encontrar no manual. Esse Manual Geral de Operações, ele é um manual mais geral, que envolve as funções e a doutrina operacional, as formas com que cada tripulante deve agir em cada situação, formulários de burocracias, né, parte de relatório de situações em voo, enfim, muita coisa. Ele envolve muita coisa, mas o mais importante, ó, vocês veem que ele tem uma quantidade grande de páginas, né, 752 páginas, mas o mais importante é esses marcadores aqui, ó. Importante vocês tenham um leitor de PDF um pouco mais acurado. Eu uso o Acrobat Pro, mas o Acrobat, qualquer Acrobat aí, versão 11, a versão DC já tem esses marcadores aqui. E aí você entra nesses marcadores, porque os marcadores vão facilitar muito a busca, né? Então eu vou citar um exemplo na procura do MGO, o que a gente pode encontrar e achar de legal. Uma das coisas que a gente pode encontrar no MGO, no Manual Geral, são as documentações que o piloto, né, que os pilotos levam a bordo da aeronave, os modelos e o que quer dizer cada uma dessas documentações nos seus detalhes. Eu vou pegar um exemplo aqui em documentos e formulários e eu vou trazer pra gente aqui no índice, pra gente ver alguns documentos que ele traz pra gente. Então ele traz formulários técnicos, o RTA, né, que é o relatório técnico da aeronave, traz pra gente uma infinidade de documentos, o manual para navegação CITA, o manual do Takeoff Data e o Landing Computation. Enfim, eu vou me concentrar mais nesses dois por enquanto, que acho que são os manuais, mas conforme eu vou mostrando na busca que vocês fazem, vocês podem localizar depois qualquer coisa que vocês tenham curiosidade aqui dentro, né? Em vez de a gente ficar procurando em vários manuais picados, está tudo concentrado numa coisa só. Eu vou falar um pouquinho primeiro então sobre o Takeoff Data e o Landing Computation. Está na página ali, na página 16
dessa seção. Então a gente vai descendo aqui até a 16. Pronto, aqui vocês estão vendo, ó, nessa página, vocês estão vendo um exemplo, né, de como é que é feito esse take-off data. Vale ressaltar que a TAM vem substituindo essa documentação em papel por documentações eletrônicas nos EFBs, né, que são os Electronic Flight Bags. Mas como a gente não tem acesso, né, nós da Virtual não temos acesso a essa documentação, vou mostrar a documentação em papel que pode substituir sem problema nenhum essa documentação eletrônica. Então aqui, por exemplo, é o modelo para a família Airbus, o Airbus A330. Esse documento traz para você o modelo e aqui em cima ele fala justamente do que quer dizer cada uma desses campos. Então eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo. Começa aqui, ó, Takeoff Data, Frota Airbus. Aí ele quer dizer, então ele fala lá o que quer dizer o Flight Number, o From To, Aircraft. Enfim, ele descreve campo por campo o que quer dizer eles. Em um vídeo posterior, eu vou mostrar ainda, a gente tem, né, um documento já separado também lá na academia, que é esse Takeoff Landing Data em branco, para vocês imprimirem e utilizarem nos voos de vocês. Mas num voo à parte, num vídeo à parte, eu vou tentar mostrar como é que a gente pode fazer o preenchimento dessa documentação dentro de um planejamento de um voo, né, usando o exemplo de um voo. Tudo bem? A ideia é que a gente associe sempre aos vídeos que o nosso outro instrutor, o chefe da frota 32F, está fazendo, que é o Maximilian. Então posso usar alguns Maximilian Caden, né? E a gente pode fazer alguns exemplos envolvendo os voos dele, enfim. Vou deixar isso para uma ideia posterior. Então esse aqui é o MGO. Outro documento que a gente pode localizar aqui, por exemplo, também é um modelo da navegação CITA, o que quer dizer cada item da navegação CITA. Vocês vão ter acesso posterior, e aí eu faço a marcação aqui no vídeo para algum lugar, para a gente colocar um vídeo que eu vou falar sobre a navegação CITA produzida pelo PFPX. Por que eu vou usar essa navegação, né? A TAM ela tem um sistema de CITA próprio do site, que é um sistema muito bom, inclusive, comparado à grande maioria das companhias virtuais que a gente tem por aí. Mas tem algumas limitações, como qualquer sistema. Uma delas é o vento, né? Porque não dá para levar em conta o vento no planejamento, então o consumo de combustível, tempo de voo, acabam ficando como se você considerasse um vento calmo. Então eu utilizo o auxílio do software que é o PFPX, e aí eu vou produzir um vídeo para falar só disso, que ele leva em conta esses ventos para calcular o combustível e o tempo de voo. E a máscara do PFPX, que é onde sai a navegação CITA quando você faz o planejamento dela, eu fiz exatamente baseada no MGO. Então aqui você observa, né, que você tem algumas numerações marcadas de preto e alguns nomes marcados de cinza. E essa numeração ela está imediatamente aqui em cima descrita o que quer dizer cada um desses campos. Então, por exemplo, se você vier aqui, ó, o campo aqui, ó, o campo, por exemplo, FOB, campo 41, combustível previsto para sobrevoo do ponto de reclearance. Esse aqui é usado para o inclearance. Deixa eu pegar outro aqui um pouco mais simples. Por exemplo, o campo 21, que é o X of Time. Esse vai falar um pouquinho sobre a nossa navegação e sobre o vento médio e a temperatura média, né? Ele diz aqui o que significa. E aí se você descer aqui, ó, lá no exemplo do documento, você tem o campo 21 destacado, aonde que ele fica, o posicionamento dele. E a nossa máscara do plano de voo do PFPX, ele está aqui, ó. Aqui é o campo 4, esse aqui é da rota primária. Deixa eu achar o 21, aqui, ó. O 21, esse aqui que é feito para o reclearance, né, que é uma reautorização considerando outros ventos, outras situações de vento possível. Então você tem aqui essa informação indicada aqui. Então tudo isso está no PFPX, está na máscara de saída quando você produz o plano de voo pelo PFPX, e esse plano de voo é compilado seguindo essa ideia do MGO. Então esse é o nosso manual geral de operações. E aí esse índice aqui do lado é o que ajuda a gente a procurar as informações dentro dele. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Manual Internacional de Rotas, que é o MRI. Então, de novo, mais uma vez, usando os marcadores para facilitar. Esse Manual de Rotas, então, internacional, o MRI, versão 7.6,
Ele é utilizado para falar um pouquinho sobre tanto os aeródromos que a TAM voa em nível internacional, falar um pouquinho sobre cada aeródromo, especificidades, como também contingências da rota e algumas informações sobre voo ETOPS, voos oceânicos, enfim. Cada isso é descrito em uma dessas seções do manual aqui. Então, geral, coisa para comentar um pouquinho sobre revisão do manual, nesse General MRI. Airport Briefing, aqui é interessante, ele vai falar um pouquinho sobre cada aeródromo internacional que a TAM opera. Então, vou pegar um exemplo aqui na América Latina, vou pegar Santiago. E aí você vem aqui Santiago, ele vai falar algumas informações pra gente sobre as datas, dados do aeroporto, comunicação no aeroporto, dados geográficos e meteorológicos comuns da região. Então, um resumo de como é que é o clima normalmente naquela região em cada época do ano. Você tem, por exemplo, os alternados mais comuns para cada condição, né, e para cada tipo de aeronave que está voando para aquele aeroporto. As áreas de táxi e de parada da TAM, onde a gente para em cada aeródromo, as posições recomendadas de parada. Enfim, todas as informações essenciais para um voo, um aeroporto que geralmente a gente acaba não conhecendo muito por ser de outro país. Então, vocês podem procurar aqui nesse índice todos os aeroportos que a TAM voa regularmente, né, e localizar esse Airport Briefing. Essa seção Route Briefing, que é interessante também, ela vai falar um pouquinho sobre rotas preferenciais e também sobre algumas especificidades de algumas rotas. Então, por exemplo, aqui tem a rota New York, ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre as rotas mais utilizadas, procedimentos de data link, a fila oceânica de Nova York, enfim, uma série de informações que aí vocês podem olhar com calma. Além desse route briefing, que também vai falar um pouquinho, esqueci de falar aqui informações gerais, ele vai falar um pouquinho também sobre as características ETOPS da frota da TAM, vai falar um pouquinho sobre a NAT e o MNPS, né, que é o Espaço Aéreo do Atlântico Norte. Ele vai falar um pouco sobre comunicação oceânica, data link, position report, enfim, uma de diversas padrões de transmissão, né, as características do ADS Bravo. Então vai dar essa ideia mais sobre uma navegação oceânica, como é que ela funciona. Nessa outra sessão, que é o Contingency Briefing, que é uma sessão interessante que eu gostaria de dar um destaque, para cada tipo de rota da TAM, ela vai fornecer um briefing como se fosse um briefing de emergência para algumas situações. Eu vou pegar um exemplo na rota Santiago aqui, a rota Guarulhos-Santiago, que é uma rota que a gente chega basicamente pelo VOR de DOS, Delta Oscar Zulu. Essa rota, que vem pela Alfa 306, né? Qual que é a ideia dessa contingência? Essa contingência que ele traz pra gente é uma contingência de emergência para um caso que você precisa fazer uma descida de emergência com a aeronave. Um exemplo mais clássico seria a despressurização. Então o que acontece? Quando você está fazendo, por exemplo, um voo para a região das cordilheiras, você tem nessa documentação aqui uma referência para você saber qual a ação que você deve tomar considerando essa emergência de despressurização que você vai ter. Por quê? Esse aqui, por exemplo, é para o A320, né, considerando para o A320, indo para a 32F, né, a família geral. O que ele diz? Se você vem voando até um CAL e aí você tem uma despressurização, até um CAL você deve retornar para o aeródromo, para o VOR, né, de Delta Oscar Zulu, e alternar para o aeroporto de Serra Alpha Mike Echo, seguindo esse profile aqui de descida. Deixa eu aumentar ele aqui pra gente. Esse profile de descida já leva em consideração as características tanto do terreno, para evitar que a aeronave tenha um risco de colisão controlada com o solo, né, o famoso CFIT, em função da emergência, mas ao mesmo tempo leva em conta também o tempo que a tripulação tem de oxigênio a bordo. Então, já levando essas características em conta, ele dá um profile de descida para a gente aqui, para a gente seguir no retorno para DOS, por exemplo, ou na ida para Santiago, caso você passe o fixo de um CAL, que aí vai dizer quanto tempo você pode permanecer em cada nível de voo e manter a pressurização da aeronave no padrão correto. Enfim, esse é um exemplo, né? Você tem isso para diversas rotas, para diversas aeronaves, que isso leva em conta tanto a rota quanto a aeronave que você está utilizando. E aí vocês podem dar uma fuçada nisso aqui, né? Por exemplo, eu estou um exemplo aqui é do A330, uma chegada no México, os diversos procedimentos de contingência para alternativa em cada ponto.
Enfim, vocês podem dar uma fuçada nisso e aí pesquisar de acordo com a rota que vocês vão fazer, o que vocês vão achar mais interessante. Então essa é uma vista geral do nosso MRI, que é o Manual Internacional de Rotas. Esses são os documentos gerais, né? Espero que vocês tenham gostado dessa sessão do vídeo. Então a gente vai continuar falando um pouquinho especificamente agora dos documentos do A32F, da família A32F. Mas esse vídeo vai servir de certa forma para a gente poder falar da documentação em geral da aviação, que funciona muito seguindo esse padrão, principalmente a da TAM. Tudo bem? Então vamos continuar. É isso.